A paz, amado. Que bom que você voltou. Nós temos grandes mensagens neste pedacinho ainda que devemos ver. Nós já vimos o prefácio, falamos dos 4 primeiros versículos da primeira carta de João, e agora esta mensagem é a mensagem chamada mensagem apostólica. Ela vai do versículo 5 do primeiro capítulo até o segundo versículo do segundo capítulo. E ela tem uma mensagem apostólica para nós. Nós vamos enfrentar agora, efetivamente, todas as questões morais que devemos enfrentar. A primeira parte, o primeiro versículo, diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Então, dele ouvimos e vos anunciamos. São duas coisas aqui importantes. Primeira coisa importante, meu amado, a mensagem que João está trazendo não é uma mensagem que ele inventou, que ele construiu, não é uma mensagem nova, não é uma mensagem que acabou de ser produzida. Não. É uma mensagem que foi construída pelos apóstolos. Mas como ela foi construída pelos apóstolos? Ela veio de Deus. Então, ali ele está colocando, dele ouvimos. Então, perceba que eles ouviram de Deus. Então, não é uma mensagem humana, é uma mensagem divina. É uma mensagem de aprendizado, por isso ela é dita mensagem apostólica, que veio diretamente de Deus. E aí ele anuncia. Então, em primeiro lugar, ele aprendeu e agora ele está anunciando esta mensagem. Ele diz que Deus é luz. Vamos ver com calma isso daqui, porque é muito importante. Por que ele diz que Deus é luz? O que significa dizer Deus é luz? Aliás, o que significa luz? Luz, amados, nós temos um sentido intelectual para a luz. A luz, ela pode ser entendida como verdade. Muitas vezes nós falamos isso, às vezes quando nós temos uma dúvida, às vezes quando uma coisa não está muito clara, olha a expressão, a coisa não está muito clara, a coisa está um pouco obscura, eu não tenho certeza daquilo. Nós dizemos que, esclareceu, clareou, né? Trouxe luz para esse entendimento. Então, trazer luz para o entendimento, clarear, quer dizer trazer a verdade. Então, a verdade nada mais é do que uma expressão agora do que é real, do que está acontecendo. E a luz de Deus, ela nos traz verdade. É a luz de Deus, a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo. Por que deles todos? Aqui a palavra diz que Deus é luz. Mas eu posso encontrar também menções de que Jesus é luz. Eu posso encontrar menções de que o Espírito Santo é luz. Porque os três comungam, eles compartilham da mesma natureza. Se eles têm a mesma natureza, os três são luz. E, amados, olha que coisa interessante. Quando nós compartilhamos, quando nós comungamos da presença de Deus, da presença de Jesus, do Espírito Santo em nós, quando nós comungamos isso, nós nos tornamos inclusive luz para o lugar onde nós estamos. Nós levamos a verdade para o lugar onde nós estamos. Então, no sentido espiritual, luz é verdade. Eu estou levando a verdade para aquele lugar. Eu estou falando a verdade. Eu estou esclarecendo. Eu estou tornando claro. Eu estou explicando aquilo que estava escondido. Porque antes estava escondido. Jesus veio manifestar. Portanto, ele nos trouxe a luz. Ele nos trouxe um esclarecimento intelectual. Porque nós não temos condições
de intelecto, nós não temos condições de entender. Nós precisamos desta luz de Deus, que Jesus nos trouxe, e do Espírito Santo, com o qual nós entendemos as coisas. No sentido moral, luz é pureza. Quantas vezes, quando você quer olhar alguma coisa, se está limpo, se está sujo, você aproxima da luz. Você vai pertinho da janela e vê, puxa vida, essa camisa está suja. Você já tentou varrer uma casa no escuro? Tem condições de você saber se a casa está limpa ou se a casa está suja, se você não acender uma luz, se você não abrir a janela, se você não clarear o lugar? A mesma coisa. Amados, olha que coisa interessante. Se eu estou num local de penumbra, eu posso enxergar alguma coisa. Então eu posso ver, puxa vida, dá a impressão de que está sujo, mas aí você vai ver que a sujeira é grande, porque se na penumbra você está enxergando é porque a sujeira é grande. À medida em que nós vamos clareando, nós vamos enxergando coisas sujeiras mais sutis, menores, porque a luz tem esta característica de nos mostrar o que está errado. Portanto, se eu estou na luz, eu estou vendo se está limpo ou se está sujo. Se você perdeu, né, ou se as pessoas perderam esta capacidade de ver o que é puro e o que não é puro, significa que elas estão ficando para trás. Elas estão ficando cada vez na penumbra, cada vez mais nas trevas. Tá? Então aqui o sentido de luz seria pureza sem pecado, honestidade, comportamento ilibado, e trevas seria o pecado, seria o que é errado. Na palavra nós vamos encontrar muitas vezes a luz como um símbolo de mandamentos, como um símbolo de justiça. Então ele traz luz para o meu caso. Ele esclareceu o meu caso, ele vai ser julgado de forma correta. Ele traz luz para os meus passos. Luz para os meus passos, a tua palavra. Então, os mandamentos, a justiça, também podem ser simbolizados pela luz, porque ela traz aqui os dois sentidos, o sentido de verdade e o sentido de pureza. E qual é o objetivo disso? Por que Deus é luz? Por que Deus manifesta a luz? Por que a luz foi manifestada para nós? Por que eu tenho que comungar, eu tenho que ter comunhão com a luz? Primeiro, para me capacitar para andar. Amados, eu já tive a oportunidade de tentar andar no escuro. Tentar andar no escuro não é fácil. Eu já tentei andar no meio da mata, no escuro. Não é fácil. A gente tropeça, a gente se machuca, a gente cai, a gente se suja. Tá certo? Então, se eu quero capacidade para andar, eu preciso enxergar o meu caminho, eu preciso ter capacidade para andar. E aqui essa capacidade é uma capacidade espiritual, é uma conduta reta, é uma conduta honesta. E aí eu vou além. João vai além, eu vou além. Veja lá, se eu conheço é uma coisa, se eu pratico é outra. Você já ouviu falar? Tem um ditado popular que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou então, aquela pessoa é desse tipo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que quero dizer aqui? Quer dizer que existe um descompasso em o que ela prega, o que ela fala, o que ela ensina, o que ela diz que é. Mas na hora de fazer, ela faz do jeito dela, ela faz do jeito errado, ela faz do jeito que não é, ela dá o jeitinho dela. Né? Então, conhecer é uma coisa, praticar é outra. E eu te digo mais uma coisa. Eu conheço algumas pessoas que sabem da Bíblia de capa a capa. Já leram a Bíblia 2, 3 vezes de capa a capa. Elas conhecem a Bíblia de capa a capa.
Pergunta se elas praticam isso. Conhecer é uma coisa, praticar é outra. Falar é uma coisa, fazer é outra. Aliás, vocês sabem disso, né? O inimigo conhece a Bíblia, de capa a capa. Versículo por versículo ele conhece. É óbvio que ele não faz, mas ele conhece. Isso significa dizer, amados, que existe duas situações aqui que eu preciso prestar atenção nesse versículo. Duas aplicações. Primeiro, eu tenho que ver que o que se fala, o que se prega, o que os mestres falsos estavam dizendo, que eles estavam falando, ou o que se prega numa igreja, ou o que se prega, o que se fala numa sociedade, entre amigos, etc., faz sentido com o que se faz? É coerente? Quer dizer, ele fala aquilo que ele faz? Os falsos mestres falavam, pregavam aquilo que eles faziam? Isso é uma coisa. Segunda coisa, porque você pode ser coerente, né? Você pode falar enganos, pregar enganos, praticar enganos. E isso não significa que você tenha comunhão com Deus. Você está sendo coerente com o que você fala. Porque você fala aquilo e faz aquilo. Você fala o errado e faz o errado. E processa, né? O teu comportamento, a tua atitude é errada. Então você está sendo coerente. Né? Porque existem as pessoas que são incoerentes. Elas falam uma coisa, mas não fazem. Então isso é ser incoerente. Agora, existem pessoas que são coerentes. Elas fazem aquilo que elas falam, elas pregam. Só que isso não tem nada a ver com a comunhão com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho que fazer aquilo que eu prego, e isso tem que ser comungado, tem que ser coerente, tem que fazer sentido com aquilo que Deus está dizendo. Tá? É a luz de Deus, é a verdade, a pureza, o mandamento de Deus. Então, amados, o que nós temos aqui agora? Agora, João já colocou isso para nós. Agora ele vai enfrentar o erro. Como é que ele enfrenta o erro? Primeiro ele vai dizer assim, será que existe pecado? Será que o nosso comportamento tem pecado? Pode ter pecado? Se existe o pecado, de onde é que ele vem? De onde vem o pecado? Se existe o pecado, o que ele provoca? O que ele causa? Qual é a consequência do pecado? Então são 3 passos super importantes, porque os heréticos falavam uma coisa. Agora João ele tem que explicar como realmente é. Vejamos lá. Então vamos por partes. Então ele vai, primeiro, a estrutura agora é, primeiro ele diz qual é a heresia, depois ele explica por que não é assim. Tá? Então são 3 bloquinhos disso. Primeiro bloquinho, primeira situação. Se dissermos que temos comunhão com ele, eu digo, tenho comunhão com Deus, e andarmos nas trevas, tá vendo? É aquela coerência de falar e fazer. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Nós somos mentirosos. Eu estou mentindo. Mentira deslavada. Não pratico a verdade. Eu não pratico o que é honesto, eu não pratico o que é correto, eu não pratico o que é puro. Por que o apóstolo está falando isso? Por que João está falando isso? Porque os heréticos diziam assim, que o pecado não rompe nossa comunhão com Deus. Eles diziam que não rompia. Que eu podia pecar e eu continuava em comunhão com Deus. Por que isso acontecia na ideia, na cabeça, nessa heresia? Isso é uma heresia. A ideia de que o corpo não tinha comunhão com o espírito. Então, se o meu corpo peca, o espírito não tem nada a ver com isso. O espírito é inviolável. Ele não pode ser atingido por aquilo que eu estou fazendo. O meu físico não pode trazer pecado para o meu espiritual. Então ele não podia ser contaminado. Amados, isso é errado. João está dizendo que está errado.
A Bíblia toda está dizendo que está errado. Deus diz que está errado. Os ensinamentos de Jesus dizem que está errado. O Espírito não comunga isso no meu espírito. Então o pecado rompe, sim, a nossa comunhão com Deus. Como é que João explicava isso? Ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o pecado, inclusive o pecado do corpo, que era o que eles diziam que não atingia o espírito, é uma barreira para a comunhão com Deus. Se eu estou em pecado, eu não estou em comunhão com Deus. Porque como pode acontecer luz e trevas? Não tem. Não tem comunhão, luz e trevas não existe, amado. Se Deus é luz e eu estou pecando, eu estou nas trevas. Como é que tem comunhão, pecado e santidade? Como é que tem comunhão, luz e trevas? É barreira sim. O que é andar na luz? Andar na luz é viver sem pecado, sem maldade. Dolo aqui é maldade, sem desonestidade, sem isso. Então, quando nós andamos na luz, nós não pecamos. Não é possível, porque a nossa natureza daí é diferente. A luz aqui, andar na luz, é andar em revelação. É revelado para nós o sentido dos mandamentos, como nós devemos andar. É revelado para nós a santidade. E, portanto, nós devemos andar em santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, se eu não tenho esta comunhão, como é que eu restabeleço? Eu pequei. Como é que eu restabeleço? João me diz isso. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a purificação vem pelo sangue. A purificação vem pelo sangue. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais detalhado isso. Então, além do sangue, existe a mancha do pecado. Perdão, além do pecado, existe a mancha do pecado. Então, o perdão, ele faz o esquecer e faz retirar a mancha do pecado. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso acontece. Mas isso acontece pelo sangue. Então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Então, não tem outra explicação, não tem uma outra situação. É só pelo sangue de Jesus. Tá? Uma outra heresia que eles tinham, que eles pregavam, era essa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Veja que primeiro a gente está mentindo. Primeiro a gente mente na explicação anterior. Agora, João vai além. Eu não estou mentindo, eu estou me enganando. Eu estou dizendo para mim mesmo, não, você não está pecando, você não pode pecar. Então, o que os heréticos diziam? Que não existe pecado na nossa natureza. A nossa natureza é tal que não há possibilidade de pecar. Pecado não existe. Eu posso fazer as coisas e essas coisas que eu faço não são pecado. Não é pecado que eu faço. Eles dizem isso. Aliás, alguns acham que são tão superiores que não podem pecar. Amados, cuidado. Cuidado. Porque não é só a primeira situação, a de mentir, que existem aqui na nossa igreja, aqui, não digo nossa, mas nas nossas igrejas, como um todo. Não estou dizendo esta ou aquela, estou dizendo como geral. É isso que existe ainda nas nossas igrejas. É isso que existe ainda, as pessoas ainda acham isso. Primeiro, não, eu não estou pecando. E ele mente. Agora, ele diz, eu não posso pecar. Não tenho pecado. Não existe pecado. Eu não consigo pecar porque a minha natureza é essa. Amado, eu estou me enganando. Está vendo como é um passo a mais? Agora o engano está na minha cabeça e eu estou me auto-enganando. Algumas pessoas ainda hoje
falam assim: ah, mas eu faço desse jeito porque eu tenho uma razão, porque, veja, eu tenho razão, sei lá, eu tenho uma razão fisiológica para isso. Eu bebo porque eu tenho necessidade de beber, porque eu preciso beber, porque eu me drogo, porque isso, porque aquilo. Existe necessidade fisiológica? Claro que existe. Uma pessoa que beba, uma pessoa que use droga, ela naturalmente, ela precisa de tempos em tempos beber, usar a droga, enfim, existe isso, existe uma necessidade de corpo, fisiológica, de funcionamento, né? O álcool faz isso, as drogas fazem isso, a pessoa fica viciada. Isso é uma coisa fisiológica, é psicológica também, mas é fisiológica. Mas, amado, tem tratamento para isso? Claro que tem. Claro que tem. É óbvio que se existe uma necessidade fisiológica de corpo, existem hoje tratamentos para isso. A psicológica, porque eu sou um coitadinho, veja a minha infância, porque eu passei isso, porque eu fui maltratado, porque eu isso, porque aquilo. Sabe, essa questão toda psicológica, porque eu tenho um desequilíbrio. A irmã Miriam pode nos auxiliar, né? Existe tratamento para a maioria das nossas doenças. São doenças, amados, são doenças. Existem tratamentos para nossas principais, para a maioria das doenças psicológicas? Sim, existe. Será que a razão social, porque veja, eu queria ter esse status, porque aquele status. Amados, existem razões fisiológicas, existem psicológicas, existem sociais. Sim, existem. Mas para todas elas nós temos soluções. O Senhor nos dá soluções, inclusive científicas e médicas. Por que não? Por que hoje nós temos esses avanços médicos, esses avanços científicos, esses avanços tecnológicos? Porque o Senhor nos deu esse conhecimento e Ele nos deu para melhorar a nossa vida. Eu não vou jogar fora. Eu vou utilizar porque é dádiva de Deus. Se Deus nos deu o remédio, eu vou utilizar o remédio. É uma dádiva de Deus. Então eu vou utilizar. Mas para o pecado existe o perdão. Existe o sangue de Jesus. Tá certo, amado? Então dizer que não existe pecado, eu estou me enganando. Isso é um engano meu. Porque existe pecado, sim, em nossa natureza. Paulo falava isso. Oh, que pecador eu sou. Triste, triste pecador eu sou. Que pedaço de caco eu sou. Existe pecado porque a carne às vezes clama esse pecado. E o espírito tem que ser forte e tem que me auxiliar e me livrar disso. Então o que João diz a respeito disso? João fala lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amados, o que João está dizendo aqui? Que existe o pecado? Sim. Ele está na minha vida, na tua vida, como estava na vida de João, como estava na vida de Paulo, como estava na vida de todos os que buscam redenção, os que buscam salvação, os que buscam comunhão, os que buscam vida eterna. Ele está na nossa vida. O que é esse pecado? O que ele é? Ele é uma dívida e ele é uma mancha. Ele é uma dívida porque, veja, a palavra não diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? Se eu sou pecador, a minha retribuição é a morte. Se eu quero vida eterna, e é o que está sendo me dado, o que está sendo me dado é a vida eterna. Então eu tenho uma dívida. Não tenho uma dívida? Eu tenho uma dívida.
Consigo pagar essa dívida? Amado, não. Eu não tenho como pagar essa dívida. Sabe por quê que eu não tenho como pagar essa dívida? Porque para pagar essa dívida eu preciso pagar com sangue, pagar com vida. Eu não tenho como fazer. Não tem. Existe uma saída. A gente já vai ver e você já pensou aí qual é a saída. Você já sabe qual é a saída. Daqui a pouquinho a gente vai falar de novo sobre isso, mas você já sabe. É possível quitar? Sim. Não por mim. Eu não posso. Você não pode. Eu não quitei a minha dívida. Você não quitou a sua. Alguém quitou por nós. Opa! Ah! Está escrito ali, na palavra. Né? Lê ali. Ali em cima. Tá ali. O pecado é uma mancha. Ele fica uma marca. Sabe quando você vai comer, vai sujando tudo? Sabe quando você brinca no barro e se suja tudo? Fica marcado. Fica uma mancha. Como é que eu tiro isso? Da roupa às vezes é difícil tirar. Imagina de nós. É uma mancha. Mas eu posso tirar. Existe maneira de remover esta mancha do teu espírito, do teu corpo. É possível. Existe uma possibilidade. Qual, Eleni? Qual? 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 A cruz. A cruz é uma possibilidade. Ficou muito escuro. Vamos lá. A cruz. A cruz é a alternativa do pecado. Amados, só essa. Não tem outra. Mas tem uma condição. Que está acessível. Eu alcanço. Confessar. Confessar o pecado e abandoná-lo. A confissão específica. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Qual? Qual pecado? Eu preciso dizer qual. Sabe por quê? Por que não vale dizer assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados? Por que não vale muito dizer isso? Não, você tem que dizer, Pai, perdoa este, perdoa aquele outro. Por que eu tenho que dizer quais são os pecados? Porque eu tenho que reconhecer que são pecados. Porque eu tenho que dizer, Pai, este efetivamente é um pecado e eu quero me livrar dele. E nisso eu não sei. Peça para Deus. Deus vai dizer para você, através do Espírito Santo, ele vai reconhecer, ele vai olhar e vai dizer, opa, aqui tem um pecado. Tá? Davi dizia isso. Davi dizia, Deus, escrutina o meu coração. O que é escrutinar o coração? E ver se há em mim algum pecado. Esquadrinha é olhar pedacinho por pedacinho, aquele lugar mais fundo, aquele. Não, Deus, não mexe aí não. Não, mexe aí sim, olha aí sim. Bota um luzerão lá e vê, tem um pecado ali que eu preciso abandonar, que eu preciso confessar. Então é isso que João está dizendo aqui para nós, tá? Terceira heresia. Ele dizia assim, se dissermos que não pecamos, agora é o máximo. Eu já tinha mentido, eu já tinha me enganado, agora eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque eu digo, não tem pecado em mim, não? Não. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado, diziam os hereges, não se mostra na nossa conduta. Nós nos conduzimos normalmente e a nossa conduta não é pecaminosa, não é não. Porque, aliás, a gente não pode nem pecar. O que você está falando de pecado? Eu não tenho pecado, não peco. Eu não posso pecar. Minha natureza é de não pecador. Eu não tenho isso. Eu não chego a isso. Amados, quantos já fizeram isso? Quantos nós sabemos? A história mostra isso. A história mostra.
de muitas pessoas que eram famosos e levaram muitos atrás de si e chegaram a esse ponto. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu mato, eu faço pedofilia, eu estupro, eu roubo, eu faço um monte de coisas absurdas, eu maltrato, eu faço coisas absurdas, gente. E nada disso é pecado porque eu sou superior. Tudo isso está justificado porque eu sou o máximo. O pecado não chega em mim, ele nem me alcança. O que eu estou dizendo? Se Deus diz que eu sou pecador e eu estou dizendo que não sou, o que está acontecendo? Eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Agora que toma cuidado. Existem duas situações perigosas. Primeira situação perigosa é quando as pessoas são autoindulgentes ou indulgentes, simplesmente indulgentes. O que quer dizer ser indulgente? Quer dizer é aquele que não dá a devida importância para o pecado. Amados, o pecado é importante. O pecado é grave, é importante porque ele é grave. Então, quando eu sou indulgente com o pecado, eu penso assim, tudo bem, deixa eu fazer isso, porque depois eu sei que Deus vai me perdoar mesmo. Então eu dou pouca importância para o pecado. Isso é um problema, porque você pecou de caso pensado. Você pecou achando que Deus vai perdoar, não porque você não foi capaz de resistir. Você tenta enganar a Deus, dizendo, Deus me perdoa, eu nem vou fazer isso mais, mas você já está pensando na próxima vez que vai fazer. Deus vai me perdoar mesmo. Deus, sabe? E uma outra situação que também é importante é ser severo demais com o pecado. Esse é outro lado da moeda. É aquela pessoa que ela dá tamanha importância para o pecado que ela esquece do poder de Deus em perdoar o pecado. Não, o pecado foi enorme, foi grande. Então eu não vou perdoar. Não, a restauração. Amados, cuidado. Eu já vi líderes, pastores, negando perdão. Eu já vi líderes, pastores, negando que um membro participe da ceia por conta disso ou daquilo. Amado, a ceia é do Senhor. A ceia não é desse nem daquele. Eu te pergunto se acontece alguma coisa com este membro e ele deixa de ter comunhão com o corpo. Porque veja, amados, o perdão é entre o pecador e Deus, não entre o pecador e o irmão, entre o pecador e o líder, o pecador e o pastor. Não interessa a eles. O perdão é entre o pecador e Deus. Então eu não posso me recusar, eu não posso condicionar. Se eu quero tirar de banco, tudo bem. Se eu quero tirar da função, isso é outro problema. Mas eu não posso recusar, por exemplo, o perdão, ou, por exemplo, a ceia, para alguém que esteja, que tenha confessado, que tenha feito algo. Isso não cabe ao líder. A ceia do Senhor não é dele. Tá? Então toma cuidado. Eu não vou te perdoar. Ok.
Você pediu perdão? Pediu. Pediu perdão para Deus? Pediu. Se arrependeu? Se arrependeu. Se o irmão não te perdoa, é outro problema. Aliás, vamos combinar, amados, que o perdão quem dá é Deus. Então toma cuidado com isso. É muito grave. É querer estar na posição de Deus, de julgador. Ninguém pode negar perdão. Ninguém pode negar perdão. Tá? Toma cuidado. A diferença entre ato de pecado e hábito de pecado. Então é isso aqui que eu estou dizendo para você. Então veja lá. Então se a pessoa é indulgente, ela tem um hábito de pecado. Isso é um hábito de pecado. E isto tem que ser consertado com Deus. Um ato de pecado é um ato isolado. Pequei, fui lá, pedi perdão, ok. Me arrependi, não faço mais. Tenho dificuldade de deixar de fazer porque alguns pecados são assim, amados, são assim. Alguns pecados têm dificuldade. Então o que eu faço? Eu peço para o Espírito Santo me auxiliar. Agora, quando é um hábito de pecado, é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais grave. E aí eu preciso confessar isso e eu preciso pedir a Deus que me auxilie nesta resistência ao pecado. Tá? Então, o pecado, sim, ele pode se mostrar em nossa conduta. E aí o que acontece? E aí vem uma parte importante, amado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Duas coisas aqui. Ser advogado, propiciação. Três, eu posso até separar, vamos separar também, vamos falar sobre Cristo justo. Porque eu estou falando já de justiça, um pouquinho mais para frente ele vai falar de justiça, já preparamos o caminho para isso. Então vamos lá, advogado. O que é advogado? Advogado vem de uma palavra em latim que quer dizer advocatus. Advocatus, eu posso dividir a palavra advogado em duas. Advocare. Opa, deixa eu arrumar isso aqui que não ficou legal. Advocare. Advocare quer dizer o quê? Vocatus é chamar. Vocare é falar, é a voz. Ad é ao lado de. Então, advogado é aquele que é chamado para ficar ao lado de alguém. Então, se ele está dizendo que Jesus é o nosso advogado, é aquele que é chamado para ficar do nosso lado. É aquele que é chamado para nos defender. Se eu for observar, na língua grega, não está escrito advogado, está escrito paracletos. Paracletos é a mesma coisa. Para, né? Ao lado de. Ao lado de. No grego agora. Ao lado de. Para, ao lado de. Ele é aquele que está do nosso lado para encorajar, está do nosso lado para nos exortar, está do nosso lado para nos consolar. Então, quando ele diz que Jesus, tá? Temos um advogado para com o Pai, e ele diz que esse advogado é Jesus Cristo justo, ele está dizendo assim, que nós temos, não nós, mas é como se houvesse uma contratação de alguém, de um advogado, e este advogado é Jesus. Lembrem-se, amados, que ele não está mais conosco. Ele estava aqui, mas ele não está mais. Ele subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. O que ele está fazendo lá? Ele está nos defendendo. Ele está nos defendendo. Então, a primeira das menções aqui é Jesus como o nosso advogado. Ele está ali para nos defender. Defender contra quem? Contra o inimigo que vem trazendo notícias do mundo e falando
mais. Ah, Helene fez isso, Helene fez aquilo, Helene fez aquele outro, plá, 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 plá. E aí Jesus disse, a Helene fez mesmo. Ela fez. Só que, tem uma coisa, ela já pediu perdão. Aí que tá. Olha que diferença. Você acha que esse advogado está lá do ladinho do pai dizendo assim, veja, mas a Helene é inocente, coitadinha da Helene. Não, amado, ele não está passando a mão na minha cabeça, não. Ele não está adorando a pílula, ele não está tapando o sol com a peneira. O que ele está dizendo? A Helene fez sim. Ela confessou para mim, ela fez, foi ela que fez. Não aconteceu não é porque ela estava assim, não é porque ela estava assado, não é porque aconteceu isso. Não arranja desculpa. Ele diz assim, fez. Mas ela pediu perdão em meu nome. E sabe o que aconteceu? Ele é o vicário. Ele é o substituto. Isso significa dizer que realmente eu não tenho mais nada para pagar, porque ele já substituiu. E aí vem uma outra situação, que é a questão dele ser propiciação. O que quer dizer propiciação? Propiciação quer dizer que ele cobriu o pecado. Ele não tem mais pecado. O sangue de Jesus, ele limpou tudo. O sangue é como se fosse um alvejante que você coloca na roupa e tira toda a mancha, tira tudo, toda a sujeira, não tem mais nada. Tá? A palavra em hebraico é kiper. Kiper quer dizer coberto, encoberto. Quer dizer expiar, quer dizer retirar. E aí, o que João está dizendo? João está lembrando as pessoas que no Velho Testamento eles faziam isso. Existia todo um sistema sacrificial em que eles traziam alguns animais, esses animais eram mortos, o sangue era colhido e este sangue purificava o pecador, perdoava o pecador. Então havia esse sistema. Esse sistema desaparece. Por que ele desaparece? Porque Jesus tomou o lugar do sacrifício. Ele se fez propiciação. Então o sangue dele neutraliza o pecado. E ele altera, olha que coisa interessante, ele altera o caráter. Esse não fica legal. Ele altera o caráter. O que quer dizer que ele altera o caráter? Se eu estava como pecadora, havia sujeira em mim, havia mancha em mim, havia pecado em mim. Quando Jesus me perdoa, quando Jesus morreu, o sangue dele limpou isso tudo. Então ele mudou o meu caráter. O meu caráter mudou. Era um caráter de pecadora, era um caráter de pecador, em regra, em geral, e agora eu não sou mais pecadora. Eu estou justificada. Cuidado, eu não estou justa, porque eu não sou justa. Justo é Deus. Justo e fiel. Justo é Cristo. Eu estou justificada, porque o sangue do justo é que está sobre mim. Agora, este sangue está sobre mim. Portanto, mudou meu caráter. Quando Deus olha, ele não olha mancha em mim, ele não está enxergando mancha em mim. Por que ele não está enxergando mancha em mim? Porque ele só vê o sangue de Jesus, ele só vê o sangue de Cristo. Ele só vê um sangue justo, ele não vê mais pecado. Ele mudou meu caráter. Eu estou justificada. Eu não estou justa, justificada.
porque eu não sou imune ao pecado. Por isso justificada e não justa. Justo, só ele. Jesus tornou-se propriação porque Deus assim o quis. Foi Deus quem trouxe essa alternativa para mim. Jesus aceitou de vontade. Ele não foi obrigado, ele não foi amarra, ele não foi questionando. Não, ele foi porque ele quis. Ele foi por vontade própria. Ele e Deus disseram, tem uma saída para isso. Vamos fazer? Vamos. Deus aceitou, foi ele que deu a ideia, junto com Jesus, e Jesus disse, eu vou. Eis-me aqui, estou indo. Eu vou lá, eu vou sofrer o mundo, eu vou passar por tudo isso, e eu vou justificar aquelas pessoas. O sacrifício foi único. Amados, eu não preciso fazer sacrifício mais nenhum, porque Deus já fez. Para mim e para o mundo, diz a palavra de João agora. Por fim, amados, Cristo justo. O que é esse Cristo justo? Cristo é o ofício messiânico de Jesus. Jesus é humano. Cristo é porque ele veio para a missão de Messias, para a missão de salvação. Então, Cristo, ele tem esta missão de salvação. O sangue dele em morte violenta, porque a morte dele foi violenta, amados, foi violenta. A gente pode discutir o papel de Jesus lá na cruz, a gente pode discutir o papel de Jesus agora diante do Pai, a gente pode fazer isso em outro momento, isso vai dar um tempão muito proveitoso, mas não agora. Agora é importante que nós digamos o seguinte, que a morte dele não foi uma morte tranquila. Foi uma morte violenta, foi uma morte com dor, foi uma morte com sofrimento. Ele foi quebrado, moído, o sangue dele foi vertido. Não foi uma coisa bonita de ver. E ele fez isso porque esta era a paga do pecado. Os animais eram mortos assim. O Filho de Deus foi morto assim. Ele foi sacrificado. Ele foi uma oferta. Não foi bonito de ver. Foi violento. Foi sangue derramado. Este mesmo sangue que me salva. Este mesmo sangue que te salva. Este mesmo sangue que livra o pecado. E é por isso que eu posso chegar diante de Deus e pedir perdão. Porque agora ele não me enxerga como pecadora. Ele enxerga aquele sangue que foi vertido. Qualquer sangue? Não, não foi qualquer sangue. Foi o sangue de um justo. Porque ele não tinha pecado. Ele sim não tem pecado. Ele sim não pecava. Ele sim tinha uma comunhão completa e perfeita com Deus. Mesmo assim, ele disse, eu morro por causa do teu pecado. Agora, esta justiça dele, ser justo como ele foi, é que o qualifica, é que dá qualidade para ele. Ficar do lado de Deus e dizer, este é meu. Este eu comprei, Pai. Eu sei, eu passei a mesma coisa lá. Eu sei como é. Mas este eu comprei. O acusador pode vir e botar assim, ó, o dedo na tua cara. Ele faz isso lá, ó, na tua cara, o dedo. E Jesus diz, este é meu. É meu. O meu sangue está ali. Dá uma olhadinha. O sangue está ali.
está justificado. Você entendeu, amado? Você compreendeu aqui a profundidade das heresias? Eram satânicas, diabólicas, para matar o povo de Deus, para fazer com que a obra de Jesus fosse nada. Mas João estava esperto. E espero que você também, amados. Fique esperto. Abra o olho. Fique ligado. Porque tem mais ainda. Ok? Venha comigo. Daqui a pouquinho a gente continua.